Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, AFPESP. Começamos agora mais um programa AFPESP na TV. Esse programa tem na sua grade entrevistas, variedades e dicas gastronômicas, ou seja, um programa para agradar a todos vocês associados da AFPESP. Hoje recebemos em nosso estúdio o respeitado deputado estadual Carlos Gianazzi, que foi professor e diretor de escola no Magistério Público Municipal e associado da AFPESP. Também em nossa conversa vamos contar com a experiência do presidente da UDEMO, o professor Chico Poli. E a UDEMO, como vocês sabem, é o Sindicato dos Especialistas de Educação do Estado de São Paulo. Tanto o Carlos Gianazzi como o Chico Poli, o nosso tema não poderia ser outro. Vamos falar de um assunto que mobilizou a opinião pública no final de 2015. A reorganização escolar proposta pelo governo do Estado de São Paulo. A medida, como vocês sabem, foi muito polêmica e após foi revogada pelo governador Geraldo Alckmin, também em 2015, com o episódio do pedido de demissão do então secretário da Educação, Hermann Wulvärli. O que é fundamental, eu vou perguntar a vocês, o que é fundamental mudar no ensino público, principalmente do Estado de São Paulo, neste atual momento que estamos vivenciando? Eu vou dirigir primeiro a pergunta ao deputado Carlos Gianazzi. Primeiramente, saudar o nosso colega, professor, diretor de escola e presidente da UDEMO, incansável lutador em defesa da educação pública, o Chico Poli. Parabenizar a AFPESP pela iniciativa desse programa, que é um programa que incentiva muito a construção da cidadania e do pensamento crítico. E parabenizar você também, Duarte, por estar apresentando o programa e pela sua grande gestão frente à AFPESP, uma gestão inovadora, que vem impondo uma grande marca, eu diria que revolucionária na AFPESP. E sobre esse tema, que é um tema importante, primeiramente eu fiquei chocado com a contradição. Quando o governo estadual apresentou o projeto de reorganização, ou disse que estaria reorganizando as escolas da rede estadual, nós achávamos que haveria uma reestruturação da rede no sentido de que haveria a diminuição da lotação de salas, porque hoje nós temos esse drama da superlotação de salas. Nós achávamos que as escolas seriam reformadas, que haveria investimento no magistério, que haveria uma política de combate à violência nas escolas. Para nós, reestruturar a educação significa isso. Mas, no entanto, nós ficamos surpresos porque a medida foi no sentido de fechar escolas. O governo ameaçou fechar quase 200 escolas, praticamente, no estado de São Paulo. 94 escolas, mas, na verdade, mexendo nos turnos de outras centenas de escolas. Na verdade, quase 700 escolas seriam atingidas por esse programa. Foi uma inabilidade estratégica que o governo cometeu? Não, na verdade não foi uma inabilidade. Por detrás dessa palavra reestruturação e reorganização havia uma intenção de se fazer um ajuste fiscal. Por conta da crise econômica, o governo resolveu cortar gastos na área da educação. Então, ele fez um mapeamento e resolveu. Ele já vinha com essa política, Duarte Poli, já desde o final do ano passado, cortando verbas das escolas, de manutenção, né? As escolas iniciaram o ano letivo de 2015 sem papel higiênico, sem material de limpeza, sem verbas para comprar material pedagógico, já havia uma redução das verbas. Nós iniciamos 2015 com o fechamento de mais de 3.000 salas e, no entanto, essa seria a segunda fase do ajuste fiscal, dos cortes do orçamento na educação. Então, o governo lançou esse projeto, reproduzindo já um projeto que ele fez em meados dos anos 90, quando a antiga secretária da Educação era a Rose Neubauer. Só que naquela época não teve resistência da sociedade, só dos professores. O magistério reagiu contra a reorganização, né? Mas dessa vez o governo não esperava, e nem nós, que houvesse uma reação dos alunos. Esse foi o grande fato novo. Os alunos reagiram. E essa é uma grande contribuição, talvez, das redes sociais, de 2013. Hoje há um outro modelo, um outro tipo de mobilização que escapa ao controle das entidades, do parlamento e do próprio governo. Francisco Poli,
Qual é o seu ponto de vista? Bom, em primeiro lugar, cumprimentá-lo também, Duarte, pela sua pessoa enquanto amigo, pela sua administração junto ao FIPESP, que a gente sabe profícua. Cumprimentar o deputado Gianazzi, um deputado que realmente está sempre muito ligado, envolvido com as questões de educação, e inclusive tem apresentado alguns projetos muito interessantes na Assembleia Legislativa. Aliás, nós estamos até tentando ver se deslancha, que é a questão da aposentadoria especial, não é? Olha, com relação à reestruturação, eu não quero repetir o que o Gianazzi já disse, mas veja, eu quero dizer o seguinte, pegar outro ponto. Eu quero pensar numa reestruturação do ponto de vista educacional. Imaginando que o governo tenha tido uma proposta, uma preocupação com a educação. Imaginando isso. Então eu diria o seguinte, que foi a ideia certa, no momento errado e na forma errada. Por que a ideia certa? Porque a reorganização de escolas em ciclos diferenciados, ela é muito importante para uma consequência educacional. Aliás, era assim até 61. Até a Lei 4.024, a coisa era assim. Todos nós aqui estudamos ou na creche, na pré-escola, depois nós fomos para o grupo escolar, era outro prédio, depois nós fomos para o ginásio, que era outro prédio, e algumas vezes o colegial, que também era outro prédio. Aliás, nós passamos por todas essas etapas, né? Todas essas etapas. Agora, a especialização do ambiente é muito importante. Porque você não pode imaginar, inclusive, partindo do básico, carteiras para os alunos sentarem. Uma carteira para um aluno de 6º ano, com 7 ou 6 anos de idade, e para um aluno do 3º ano do ensino médio. Até a carteira não é a mesma, o laboratório não é o mesmo, a biblioteca não é a mesma. Então você tem uma especialização de ambientes. Deste ponto de vista, além do que você tem uma especialização também do grupo docente e da gestão escolar. Nesse sentido, o mundo todo vai por esse caminho. Agora, o momento errado. Por que o momento errado? Porque nós tínhamos uma situação, ano passado, nós tínhamos uma crise na educação, os professores fizeram 3 meses de greve no primeiro semestre e saíram sem nada. Nós tivemos a questão de um reajuste prometido e anunciado para todo o magistério e não cumprido. Nós tivemos cortes de verbas, falta de verbas nas escolas, como foi dito aqui. Nós tivemos concurso para diretor anunciado e não cumprido. E nós tivemos também, ainda estamos tendo, uma situação política muito instável. Neste momento, vem o governo e propõe uma reorganização nesses termos. Então, o momento foi inadequado. Não poderia ter sido nunca nesse momento. Agora, a forma também foi errada. A forma foi errada. Não se faz reorganização em educação de um ano para outro. Você não pode chegar e dizer assim, agora, olha, a partir do ano que vem, não tem mais o fundamental aqui, não tem mais o ensino médio aqui, agora os alunos vão para lá. Que a gente diz, escuta, escola não é padaria. Não dá para você mudar para amanhã e não deu certo, você volta. O Canadá tentou fazer algo um pouco diferente no ensino médio. Ele fez um projeto para 20 anos. E ele comemorou o Canadá, com toda a tradição cultural que ele tem, pequeno, rico. Ele comemorou de ter conseguido fazer em 18 anos. Agora aqui querem fazer para o ano seguinte. Você deslocando aluno, você deslocando família, você deslocando professores, você fechando escolas. Ou seja, envolvendo uma série de fatos aí gravíssimos. Então, a forma também foi errada. Eu vou aproveitar a oportunidade para perguntar ao Carlos Gianazzi o que ensina esse episódio de reorganização com mobilização da sociedade, principalmente dos alunos. Com certeza, né? Eu acho que o grande dado positivo de toda essa movimentação foi o surgimento de uma espécie de uma primavera estudantil na rede estadual, coisa que nem nós, professores, educadores, esperávamos, né? Porque houve, lógico, quando o governo anunciou o projeto de reorganização, que na prática era o fechamento de escolas e salas, houve uma reação do professorado, as entidades se colocaram contra rapidamente, mas
nós fomos surpreendidos com a reação dos alunos. Foi um movimento espontâneo que foi crescendo, e 200 escolas foram ocupadas pacificamente, de uma forma democrática, com organização. Isso tomou conta da sociedade e esse movimento foi tão forte que ele derrotou a proposta do governo. O governo foi obrigado a retirar a proposta. Esse movimento teve o apoio da população, de artistas. Até o Chico Buarque de Holanda entrou no movimento cantando uma música para esse movimento, artistas foram nas escolas, não houve o apoio da sociedade, e o governador percebeu isso, retirou o projeto, e o secretário da Educação pediu demissão do cargo, porque ele não tinha mais condições de permanecer à frente da Secretaria da Educação. Mas isso mostra que sempre há uma reação, e o novo sempre vem. E o novo veio de onde nós não esperávamos, de uma rede totalmente sucateada, né, que não consegue mais oferecer qualidade de ensino por falta de investimento, e dali surgiu esse movimento, como diria o filósofo Nietzsche, e do caos nascerá uma estrela, né? E foi isso que aconteceu. Francisco Poli, como é que você vê o episódio? Você acha que isso serve de lição ao governo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, infelizmente, o governo precisou ter essa lição. Ele precisaria ter tido sensibilidade para não ter precisado tomar essa lição. Sem dúvida alguma. Repito, não se faz reforma desse tipo, desse jeito, de modo algum. Bem, nós vamos interromper o nosso diálogo, que está muito proveitoso, e nós vamos desdobrar este programa em mais um outro programa. Então, eu quero agradecer ao Francisco Poli, que é presidente da UDEMO, esse conceituado sindicato, e o nosso conceituado deputado Carlos Gianazzi, sempre preocupado com os problemas atinentes à educação. Voltaremos na próxima semana. Olá, associados e amigos da FEPESP. Preparamos uma matéria muito especial para celebrar os 462 anos da cidade de São Paulo, que comemoramos hoje, dia 25 de janeiro. A primeira vice-presidente da FEPESP, Thaís Helena Costa, vai mostrar curiosidades do pátio do colégio, onde a cidade começou a ser povoada. Além disso, nosso presidente, Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, vai explicar um fato histórico que une a FEPESP e a memória do fundador da cidade, Padre José de Anchieta. A cidade de São Paulo é mundialmente conhecida por seus restaurantes. E na sequência, a Gisele Souza vai mostrar uma das atrações mais famosas do mercado municipal, o pastel. Aproveite as nossas reportagens. E parabéns, São Paulo, uma terra de hospitalidade e de muitas oportunidades. Olá, meu amigo, minha amiga, associados à FIPESP. Eu estou aqui no pátio do colégio, um lugar onde há um museu muito interessante, muito simbólico que você precisa conhecer. É o Museu Padre Anchieta. Ele é composto por 8 salas. Nestas salas se conta a história da fundação de São Paulo e da Companhia de Jesus. Nós estamos aqui, exatamente aqui aonde São Paulo nasceu. Eu estou aqui ao lado de Carla Galdeano. Carla é historiadora do Museu José de Anchieta. Há 9 anos. É um tempo bastante para ela me responder, Carla, qual é a importância para a história de São Paulo de aqui estarem guardadas essas relíquias de José de Anchieta? Bom, Anchieta, pela sua própria vida, por todo o seu trabalho realizado aqui, por esses dons dele, tanto mortais como esses dons sobrenaturais, aos quais ele hoje é um santo, né, São José de Anchieta, faz com que a gente resgate um pouco dessa memória da nossa história. Né? Anchieta foi importante tanto para a história de São Paulo como a história de outras cidades, como Rio de Janeiro, Bahia. Então, a gente trazer essa relíquia para cá é uma prova viva, um resgate vivo dessa memória, né? A gente poder trazer ele para o lugar que ele tanto amou. Ele a cidade que ele fundou, né? Então, assim, é muito significativo, né? Para nós ter essas preciosidades conosco aqui no pátio do colégio, para poder mostrar para o público um pouquinho dessa história. Eu agradeço a Carla, agradeço a disponibilidade dela em nos conduzir, né, nesta visita, as informações que ela nos prestou para fazer esse programa para você. Carla, muito obrigada. A FIPESP agradece.
São Paulo nasceu de uma missão atribuída à Companhia de Jesus pelo rei de Portugal, com a finalidade de evangelizar outros povos. A missão era chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega e dela participava o noviço José de Anchieta, um grande colaborador, o que mais se destacou nesta missão. Inicialmente, a evangelização era feita numa cabana de pau a pique construída pelos índios e pelos jesuítas. E esta cabana foi a origem do colégio que logo depois, 2 anos após, surgiu e que se chamava Colégio São Paulo de Piratininga. Assim chamado porque no dia de sua inauguração, marcado por uma missa, acontecia a conversão do apóstolo São Paulo. Era 25 de janeiro de 1554. Nós estamos na cripta da Igreja São José de Anchieta. A cripta é o cemitério. Ela fica embaixo da igreja e aqui foram enterrados Tibiriçá, a Índia Bartira, o irmão de Tibiriçá, Caiobi, João Ramalho, e além deles foram enterrados aqui os paulistanos que, lá no começo, lá perto de 1554, foram se colocando em torno do Colégio São Paulo de Piratininga. Aquelas paredes de pedra, elas são as paredes originais da fundação da grande igreja no século XVII. Estas paredes de pedra guardam a história da fundação de São Paulo. Essa é uma parede de taipa de pilão, a mais antiga da cidade de São Paulo, porque ela data de 1585, século XVI, exatamente quando houve a reforma do Colégio São Paulo de Piratininga. Ela é um resquício daquela obra. Exatamente aqui ficava o Colégio São Paulo de Piratininga. Quando a gente pesquisa a história da cidade de São Paulo, a gente nota que há uma forte ligação entre a história da AFIPESP e a história da cidade. Isto porque a AFIPESP sempre esteve presente nas manifestações do progresso paulistano. Mas qual será a ligação que existe entre a AFIPESP e a história de José de Anchieta? Mas isso quem vai responder é o presidente da diretoria executiva, Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira. De fato, desde quando foi fundada em 1931, a AFIPESP participa intensamente da vida da cidade, das manifestações cívicas e das lutas em defesa dos direitos dos servidores públicos. Em 1934, quando se comemorava o 4º centenário de nascimento de José de Anchieta, era presidente de nossa associação Vítor José de Carvalho. Homem de ampla visão, de grande sensibilidade e sempre envolvido com os assuntos de interesse social. Vítor Carvalho foi convidado pela prefeitura a participar das festividades comemorativas de uma das janelas da prefeitura. O então presidente da AFIPESP proferiu um discurso sobre José de Anchieta, lançando a ideia, aplaudida pela sociedade, de trazer para São Paulo os restos mortais de Anchieta. A proposta encontrou eco no coração dos paulistanos e atingiu as autoridades, sendo que em 1980 o governo de São Paulo recebeu de Portugal um baú de jacarandá contendo alguns ossos e o manto usado por Anchieta. A nossa associação sempre esteve
e ainda continua participando ativamente dos assuntos de interesse da cidade. Pois, como José de Anchieta, que foi um educador, nós, servidores públicos, trabalhamos pelo desenvolvimento e pelo bem-estar da população. A AFPESP orgulha-se da proposta visionária que fez Vitor José de Carvalho, seu primeiro presidente, em trasladar os restos mortais de Anchieta aqui para São Paulo. Inclusive porque Anchieta foi considerado o primeiro servidor público da cidade. E que servidor! Caros amigos e amigas, estamos aqui em um dos pontos turísticos mais visitados da capital paulista, o famoso Mercadão da Cantareira. Aqui passam milhares de pessoas em busca de bons e variados produtos da gastronomia mundial. O famoso pastel, um aperitivo que tem valor de refeição, é uma comida procurada por paulistanos, paulistas e turistas do mundo. O quitute também é sucesso no restaurante da sede da AFPESP e nos demais restaurantes das unidades de lazer. O pastel é tipicamente brasileiro, sendo derivado do tradicional rolinho primavera da culinária chinesa. Sua introdução em nossa culinária se deu por meio de imigrantes chineses, que precisaram adaptar suas comidas com os produtos disponíveis no Brasil. A popularização do pastel na cultura brasileira é dos imigrantes, no período pós-Segunda Guerra, quando a imigração oriental aumentou no Brasil. O pastel tem origem chinesa, mas é conhecido como um comércio de japoneses. Isso aconteceu porque os japoneses reformularam o pastel chinês, criando as variedades que agradaram ao paladar do brasileiro. Mas não é só as colônias chinesas e japonesas que vendem o pastel no Brasil. Os portugueses e italianos, atentos ao sucesso desta iguaria, criaram recheios novos como os de bacalhau e pizza, incluindo a fogaça, que tem ingredientes semelhantes ao pastel e é assado em forno. O pastel tem massa básica com farinha de trigo e recheios variados. Deve ser frito em óleo quente para ter uma casca crocante. Um pastel de 65 gramas pode ter mais de 250 calorias. Aqui na Rua Cantareira, no centro histórico da capital paulista, o Mercadão foi inaugurado em 1933, substituindo o antigo Mercado Central que funcionava a céu aberto na Rua 25 de Março. Tem 12.600 metros quadrados e arquitetura de Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Seus famosos vitrais foram importados da Alemanha e mostram cenas da agricultura e da agropecuária como o trabalho cotidiano na terra. Conversamos com a administradora do Mercado Municipal, Aparecida Dolores Veronese. Confira. O mercado está fazendo 83 anos. O mesmo dia da cidade, e essa coincidência, ela foi proposital. Quando o mercado foi construído no final da década de 20, tinha-se a previsão de inauguração em 1932, mas nós tivemos um episódio aqui, que foi a eclosão da Revolução Constitucionalista,
E por conta da Revolução, o mercado não pôde ser inaugurado naquele ano. Aí optou-se então por coincidir o aniversário da cidade com o aniversário do mercado, até para comemorar realmente esse símbolo que o mercado é, da pujança da cidade. Ele representa esse crescimento econômico que a nossa cidade teve no final da década de 20, início da década de 30, e por conta disso, ele é um monumento a essa economia que estava em franco desenvolvimento. Então você vai observar aqui nesse mercado que a sua arquitetura, os vitrais principalmente, né, que são os vitrais de Conrado Sorgenit, eles representam essa pujança econômica da cidade de São Paulo, neste período. Então estão retratados aí a agropecuária, estão retratadas as diversas atividades industriais, comerciais da cidade de São Paulo. Além desse aspecto que é o de representar toda essa pujança econômica da cidade, o mercado é hoje o quarto ponto turístico mais visitado da cidade de São Paulo. Recebe aproximadamente aí nos dias de semana de 10 a 15 mil pessoas por dia. Nos finais de semana esse número dobra, principalmente se for um feriado prolongado, como o de hoje, que é uma segunda-feira. Você pode saborear o pastel também nos restaurantes da FEPESP. Parabéns, São Paulo, obrigado por sua audiência e até o próximo A FEPESP na TV.